Os 5 medos conjugais que aparecem quando você decide crescer. Será que o relacionamento vai mudar? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório, consultoria e empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Vamos lá, oi de novo. Hoje a gente vai aprofundar esses medos comuns na transição de carreira para mulheres. Começando já pelo primeiro, medo de ele não apoiar. Então, esse é o segundo episódio da trilogia, tá? Medo do parceiro não apoiar. A gente falou assim de forma geral lá no primeiro, vai lá que tem coisa bacana para você. E agora a gente vai explorar os medos um a um. Primeiro é esse, de forma direta, medo dele não apoiar. Existe uma teoria que é a teoria dos sistemas familiares de Murray Bowen, que diz que quando um membro muda, todo o sistema sente impacto. É verdade, né? Um fator muda, todos os outros sentem o impacto. E aí tem uma coisa importante: a resistência nem sempre é rejeição. Às vezes ela é insegurança, às vezes pode até ser proteção. Então, medo dele não apoiar. Isso me faz lembrar alguns casos, um específico que eu acompanhei, aonde era uma mulher empreendedora da área de estética e ela trouxe uma questão. O marido era um empresário bem sucedido, então o dinheiro não era problema para eles, e ela estava se desenvolvendo profissionalmente, queria fazer uma mentoria para migrar para o digital. Quem conhece o universo das mentorias sabe que não é um processo barato. E ela queria, né, que ele apoiasse financeiramente. E aí ele deu uma travada. Ele perguntou para ela sobre o plano, que ela tinha o planejamento, o plano de ação, as metas, as perspectivas, o cronograma, etc. E foi assim que ela chegou na conversa comigo. E quando eu ouvi aquela história, não havia nenhuma reclamação sobre o relacionamento em si, um relacionamento bacana, um relacionamento bonito, assim, foi a minha percepção inicial. Consequentemente, a minha percepção inicial, poxa, ele é empreendedor, ele sabe que empreender não é fácil. Pareceu a hipótese que eu levantei foi que ele a estava protegendo. Ele não barrou de dizer, não, você não vai fazer, não mexe com isso. Ele queria mais maturidade profissional e empresarial dela, através de planejamento, meta, plano de ação, cronograma, entende? Ele não falou da forma como eu falei, ele foi pedindo essas coisas e ela ficou assustada, achando que era uma barreira. Então, nós trabalhamos isso, né? E falei, olha, faz uma reunião profissional com ele e leva, né? Leva suas planilhas. Você não quer fazer essa mentoria, não quer caminhar aí para o digital, então você tem que ter, né, esses planos. Não foi assim, tá, gente? Estou resumindo aqui. A coisa não é assim, mas estou resumindo, sintetizando. E trocando em miúdos, indo lá para frente, assim ela fez, e depois me trouxe que foi uma reunião maravilhosa, que ele entendeu, né, percebeu, sentiu, ela conseguiu, ela parou para preparar o material, tá? Parou para preparar, para estabelecer suas metas, para colocar bem de forma clara os objetivos que ela queria com aquela mentoria, era um investimento alto, e aí ela foi e apresentou tudo numa reunião profissional. Falei, olha, você não vai conversar ali com seu marido, você vai conversar com o empresário. Ele está com uma visão empresarial, ele não quer que você dê com os burros na água. Tá? Também não falei assim, mas foi isso aí. O contexto é esse. Para dizer o seguinte, você quer avançar e às vezes você vê na postura do seu parceiro um obstáculo. Cuidado, porque o gatilho, o obstáculo, ele é gatilho para a emoção da raiva. Tem uma aula minha aqui sobre inteligência emocional, olha lá que eu falo sobre isso. Obstáculo é gatilho para a raiva. Então, respira fundo quando vem um obstáculo para analisar a motivação desse obstáculo, tá? Pode ser uma insegurança, isso vai requerer conversa, etc. Vamos falar disso. Pode ser proteção, no caso que eu contei aqui, que foi um caso muito bacana, que teve um desfecho legal, e o marido estava protegendo a esposa de, né, dar com os burros na água. Ah, ele devia fazer assim ou não devia, ele tinha o direito ou não tinha. Ó, ela não reclamou, não, o casamento era ótimo e continuou muito bem.
Então, ele precisava entender, ele investiu o dinheiro dele. Se eu fosse investir o meu dinheiro também, se meu filho me pedisse uma soma aí para fazer alguma coisa, eu ia querer saber o quê, como assim, para quê, deixa eu ver, o que que é isso, entendeu? Amigos, amigos, negócios à parte. Então, se você vai para falar de negócios, vá profissionalmente. É uma dica, é uma dica. Se o obstáculo for essa percepção de profissionalismo, de maturidade, né? Essa postura vai ajudar a superar esse obstáculo. Se for outra coisa, aí é outra coisa. Bom, já vi isso de outra forma também. Não aconteceu, não foi comigo, né? Não fui eu acompanhando diretamente o caso, mas vi é, a pessoa que era uma mulher que queria também investir num determinado negócio, ela precisava do dinheiro, o marido é que tinha esse dinheiro, e aí a pessoa que estava vendendo aquele investimento para ela teve um bom senso de falar assim, peraí, né? Porque ela disse, não, meu marido não vai concordar, ele não vai investir nisso, ele não vai permitir. Então vamos conversar com ele também. Tá? E trouxe o marido junto para a negociação. É óbvio que tinha que fazer isso, porque é o que eu falei, gente. Como é que a pessoa vai investir dinheiro numa coisa que ele acha que, né, pode não ser boa, etc. Ele deveria julgar. Aí a conversa entre os dois, tá? Aí a conversa. Vamos avançar, vamos avançar. Mas medo dele não apoiar é pertinente o medo, a gente já viu isso, mas resistência nem sempre é rejeição, pode ser insegurança, pode ser até proteção e pode ser resistência mesmo e vamos caminhar. Então, o primeiro ponto é esse, primeiro medo, né? O segundo, medo do relacionamento mudar. Vamos lá. Já que muda? Ó, mudança altera dinâmicas, sim. Tem uma pesquisadora, uma especialista em relacionamento chamada Esther Perel, que ela explica que crescimento individual pode gerar ansiedade no casal se não houver comunicação aberta. Agora, estagnação silenciosa também corrói vínculo, ok? Segundo ela, casais saudáveis precisam aprender a atualizar seus contratos emocionais ao longo da vida. Então, nesse momento da vida, nossa relação vai ser dessa forma. Ah, passou um momento da vida, estamos em outro momento. Você sentiu a necessidade de fazer uma coisa diferente? Vamos repactuar isso, vamos refazer o nosso contrato, vamos conversar sobre isso. Olha o que está em jogo aqui, gente, né? Quando ela fala se não houver comunicação aberta, as mudanças podem gerar ansiedade no casal. Então, muitas vezes, o problema está no relacionamento, não no seu desejo de fazer uma transição. E aí, se esse desejo esbarra num relacionamento que tá precisando de algum ajuste, de alguma evolução, qualquer mudança pode ser gatilho para acionar, sabe, para trazer à tona a necessidade de fazer esse ajuste, que pode ser de comunicação. Se for de comunicação, ótimo, porque é só isso que estava em jogo, saber se comunicar. Que bom, não tem nenhuma outra coisa, sabe, mais pesada por trás. Excelente se for comunicação. É fácil? Não, mas também não é difícil, assim, impossível, é super trabalhável, tá? Então, se, opa, eu tô com medo aí do relacionamento mudar, eu preciso conversar sobre isso, repactuar talvez um momento agora e outro, e a gente precisa conversar sobre isso. Um terceiro medo é medo de crescer mais do que ele. Gente, esse medo, ele é super cultural, tá? Pesquisas publicadas no Journal of Personality and Social Psychology mostram o quê? Que em alguns contextos, homens podem experimentar ameaça à identidade quando percebem desequilíbrio de sucesso. Mas maturidade conjugal não é competição, é parceria. Aí vai entrar o diálogo, a conversa, a maturidade conjugal, a maturidade relacional. A questão é que a mudança vai colocar seu relacionamento em xeque. Se ela colocar seu relacionamento em xeque, é porque alguma coisa aí precisa ser ajustada. Uma vez ajustada, os dois querendo e joia, vai ser ajustado o relacionamento, vai ficar melhor e a mudança vai seguir conforme combinado entre vocês dois, tá?
Agora, se a mudança coloca o relacionamento em xeque e as coisas ficam rígidas, aí podemos ter problema, né? E aí vem o quarto medo, medo de gerar conflito em casa. Tem um pesquisador de relacionamento chamado John Gottman, que ele demonstra que casais saudáveis não evitam conflito. Eles aprendem a gerenciar os conflitos. Evitar conversa para manter paz superficial, gente, pode gerar um ressentimento acumulado. Pensa nisso. Ressentimento acumulado. Deixei de falar alguma coisa, mas aquela coisa era muito importante para mim, né? E aí lá na frente, mas né, não falei isso por causa de tal coisa. Então, cuidado com isso, tá? Medo de gerar conflito em casa, cuidado com as conversas difíceis que não são feitas. Elas têm que ser feitas, não tem outra forma. O quinto medo, medo de perder o relacionamento, que é o medo mais profundo. Existe uma teoria, que é a teoria da interdependência, de Kelly e Thibault. Ela mostra que relacionamentos duradouros equilibram investimento, satisfação e alternativas percebidas. O que é isso? O modelo explica que as pessoas permanecem em relacionamentos quando a satisfação é alta. A satisfação é alta quando o benefício daquele relacionamento é maior do que o custo, tá? Eu recebo mais do que ele me custa. Ou o relacionamento também permanece, tá? Quando o custo de sair é maior do que o benefício. Isso é muito comum, tem mulheres que se colocam nessa situação. Se eu sair desse relacionamento, não tem mais nada, tá? Eu perco muito e aí fica no relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas vão permanecer por causa desse tipo de equação, Se essa equação não fecha na sua vida, pensa no seguinte: crescimento individual por si só não destrói relações sólidas. As fragilidades pré-existentes, sim, destroem relações que não são sólidas. Agora, respira fundo, respira fundo depois desse conteúdo e avalia se isso está te trazendo maturidade emocional, se isso está trazendo luz aí para as suas questões. Está trazendo? Curte o vídeo, curte agora, que aí você me ajuda a espalhar esse conteúdo. Tem muita mulher que precisa ouvir isso, concorda? É normal temer que a sua ascensão profissional gere desconforto, ciúme, insegurança ou distanciamento. Mas também é possível crescer juntos, desde que haja diálogo, respeito e ajuste de expectativas. Vou te propor um exercício prático. Escreva aí 3 formas de incluir o seu parceiro no seu projeto de transição, sem abrir mão da sua autonomia. O caso que eu contei, aquela empreendedora acabou incluindo o parceiro como mentor. Ele tinha esse conhecimento, essa experiência empresarial, e ele se colocou numa posição de transmitir isso, de trocar, de avaliar se ela estava indo numa direção de gestão bacana. Olha, deu super certo. Às vezes é isso que o parceiro quer, ser incluído de alguma forma. É uma estratégia possível. Então, defina formas de incluir seu parceiro no seu projeto de transição, sem abrir mão da sua autonomia, porque isso pode ajudar a transformar medo em colaboração. Se o obstáculo, a objeção for algum tipo de insegurança, de medo, isso aí vai ajudar muito a contornar esse aspecto, tá? Compartilha aqui nos comentários qual que é o seu maior receio quando você pensa em crescer mais do que ele. Se inscreve no canal e fica por aqui, porque no próximo episódio a gente vai transformar esse medo em estratégia de diálogo e construção conjunta. Então, vem comigo.